Gratidão. E aqui uma pergunta, na verdade uma pergunta que todos nós nos fazemos sobre o livre-arbítrio. Né? O que é o livre-arbítrio? Né? Será que nós realmente temos livre-arbítrio? Será que nós podemos escolher o nosso destino? Será que a gente pode escolher o caminho? Se a gente pode realmente fazer escolhas, né? O que é o tal do livre-arbítrio, né? Como é que isso funciona? Como é que opera na nossa vida? Então, na verdade, o livre-arbítrio, a escolha, nós sempre temos a escolha, né? Nós sempre podemos escolher. Então, o livre-arbítrio é a opção, né? As diversas opções, as diversas escolhas que a gente faz ao longo da nossa jornada, todo o tempo, né? Então, a gente sempre está escolhendo, sempre estamos decidindo, tomando decisões. O que é importante de tudo isso, né? Se a gente está acertando ou errando, né? Mas é se a gente está aprendendo. Então, o que eu aprendi, que aprendo com todo esse trabalho, né, com todos esses ensinamentos, com egrégoras, etc., é que nós temos que aprender. Né? Então, aprender com as nossas escolhas é fundamental. Porque se a gente não aprende, não importa a decisão que tomou, se foi a melhor ou a pior, né? Não importa. Importa que o que a gente fez com aquilo. Então a gente fez uma escolha, tomou uma decisão, a gente aprendeu, mesmo que o resultado daquilo não foi tão positivo, ou não foi o que a gente esperava, ou foi muito mais do que a gente esperava. O que a gente fez com aquilo? Então o que a gente aprendeu? Então o livre-arbítrio, escolher, né, significa evoluir, progredir, porque quanto mais a gente tem capacidade de decidir, de tomar decisões mais assertivas, significa que nós estamos melhorando as nossas escolhas, né? Então, a liberdade de escolher é um fator intrínseco, né? Um fator que está o tempo todo dentro da humanidade, está dentro de todos nós. Mas a gente vai estreitando essa brecha, né? Entre a melhor decisão, a pior decisão e o resultado que a gente realmente quer com aquela decisão, né? E o quanto a gente aprendeu com ela. Porque sempre que a gente toma uma decisão, abre uma ação e a gente vai ter uma determinada experiência, um determinado aprendizado, um determinado progresso. Aquilo que a gente fez vai abrir caminho para a próxima etapa. E assim, né? Então, não pensando na linearidade, mas pensando no fato de estarmos nesse espaço-tempo, aquilo que eu estou fazendo hoje é consequência de decisões que eu tomei lá atrás. Então é muito importante a tomada de decisão, mais do que a questão de se eu estou tomando a decisão certa. Mas tomar a decisão, fazer, atuar, agir, ter uma ação, é muito importante, mais importante do que será que eu estou fazendo certo ou errado. Por quê? Porque se a gente ficar pensando se a decisão vai ser a melhor ou a pior, não nos movemos. E quando que a gente vai encontrar? Quando é que a gente vai saber que é melhor ou pior? Se nós não fizermos esse movimento, e muitas vezes percebemos que não foi a melhor, mas aprendemos com aquilo, a nossa decisão posterior e a nossa escolha vai ser mais assertiva, mais consistente do que aquela que a gente fez anteriormente. Então, o acertar ou errar, o livre-arbítrio, na verdade, é um processo de aprendizado. Não é para a gente, eu acertei tudo, nossa, cheguei lá na frente, né? E aí veio primeiro lugar, né? Tu não pode. Não é por aí, né? Porque não tem um lugar para a gente chegar, né? Não tem algo que a gente tem que conquistar com todas as nossas forças. Mas o processo de escolhas nos leva ou não a essa expansão de consciência. Então, a expansão de consciência, ela está totalmente relacionada às nossas escolhas, né? Então, não poderia chegar nisso se eu não tivesse tomado decisões que me levaram a determinadas escolhas e que me levaram a aprender coisas e me levaram a obter determinados resultados.
em termos do processo evolutivo. Então, eu experienciei coisas em função de decisões que tomei e de escolhas que fiz. Aí a gente fala, mas como seria se eu tivesse feito outra escolha? Seria outra coisa. Porque os movimentos, né, nós temos milhares de possibilidades. Então, o universo das infinitas possibilidades naquele momento. Então, vamos imaginar a gente está num momento de decisão e a gente precisa escolher. Aí tem lá 4, 5, sei lá, meia dúzia de opções que são coerentes, consistentes, que estão dentro da nossa experiência que a gente tem possibilidade de fazer. Mas existem muito mais do que aquelas meia dúzia. Mas não estão no nosso campo consciencial ainda, porque a gente não tem a experiência, não tem capacidade de tomar uma decisão que está lá num outro nível de consciência. Então a gente vai tomar decisões dentro daquele espectro de consciência, daquele nível que a gente está. E ali temos várias opções. Então é como uma pessoa que vai fazer uma opção de trabalho. Ela tem várias opções, de várias empresas, de vários lugares, de várias formas. E ela toma uma decisão, ela faz uma escolha, ela escolhe. E aquilo vai abrir a consequência da escolha que ela fez. Então ela vai viver determinadas experiências, vai viver circunstâncias, mas o que ela tem que fazer com aquilo? Por que aquilo é importante? É muito importante. Porque é dentro daquela experiência que ela vai aprender de acordo com a escolha que fez. Então as pessoas, né, muitas vezes não estão atentas à decisão, à escolha e à experiência, mesmo que ela tenha tomado uma decisão e a escolha parece que não foi a melhor, ela vai fazer o melhor uso daquela experiência, daquela opção, porque ela precisa aprender com aquilo. O que aconteceu com essa humanidade, por que ela ficou repetitiva e com crenças enraizadas que precisam de naves para desbloquear? Porque ela usou o livre-arbítrio contra ela mesma. Então, o que significa? Significa que eu estou tomando uma decisão de baixa. Você tem uma decisão de elevada consciência, que é uma decisão de alta organização mental, emocional e física, e tem uma decisão de baixa entropia. Então, é uma decisão que eu tomo reativa. Eu falo, não, eu vou para lá porque não tem outro jeito. Eu vou trabalhar naquele lugar porque não tem outra maneira. Então, essa escolha e essa decisão vai provocar uma experiência. E vai levar essa pessoa, muitas vezes ela fica fazendo algo que não gosta e reclamando e girando em falso. Por quê? Porque a emoção dela vai ficar cada vez mais negativa e ela não vai avançar e não vai aprender e aquela experiência para ela vai ser inútil. Então, a escolha é sempre baseada no livre-arbítrio, mas o importante é o que a gente faz com aquilo. O quanto eu vou aprender. Ah, não, mas é um lugar que não é tão legal. Mas você escolheu. Então, o que eu vou aprender com aquele momento? O que eu vou aprender com aquela empresa? O que eu vou aprender ali? Esse é o aprendizado. Porque se eu transformo, né, quando a gente fala limão é limonada, eu aproveito e faço uma coisa melhor, porque eu extraio o melhor que eu puder daquela oportunidade, vou abrir o caminho para a próxima escolha ser melhor do que essa. Porque eu aprendi com essa experiência. Então, muitas coisas não vão se repetir. Enquanto que, se eu não fizer isso, vai se repetir. E aí, por isso que começa essa repetição, né? As pessoas têm um relacionamento, trabalham num lugar e sempre se repetem os mesmos problemas, os mesmos problemas, os mesmos problemas. Por quê? Porque o livre-arbítrio levou à escolha, mas não levou ao aprendizado. Então, não é a decisão em si que a gente toma que leva a gente ao melhor resultado, mas o que a gente faz com aquilo. Então, quando eu escolhi, eu falei, não, aconteceram situações que me levaram a abandonar determinada linha do tempo, que eu vim a saber depois. Então, no início, na adolescência, existia uma linha do tempo, eu estava em algum momento, onde existiam pessoas que não estavam
voltadas para a evolução, as pessoas involutivas, pessoas com vícios, pessoas com determinadas questões emocionais, etc. E eu fiz uma opção, então aconteceu uma situação bastante crítica que me colocou em xeque. Falou, você quer continuar com essas pessoas ou você quer seguir sem essas pessoas? Então eu sentia que não tinha, ou eu entrava naquilo, ou eu saía daquilo. Então a minha percepção era de que eu não tinha uma coisa intermediária, ou seja, se eu ficar ali vai melhorar, né? E vai ser um pouco melhor, mas eu não sentia que podia melhorar. Então eu tinha a opção de ficar ou não ficar. E eu optei por não ficar. Então eu rompi com tudo, porque eu falei, eu não quero isso. Então, essa foi a minha primeira ruptura de uma tomada de decisão extremamente brusca, porque ninguém entendeu nada. Eu simplesmente fui. Por quê? Porque aquilo me sinalizou internamente que não era um ambiente para mim, que não era. Por quê? Porque eu sempre tive a questão de buscar mais autoconhecimento, de conhecer mais de si mesmo. Eu sempre escolhi processos internos que me levavam a conhecer mais do ser humano, etc. Então, e aquilo não me propiciava isso. Aquilo me tirava desse movimento, porque era uma coisa onde tudo estava numa baixa entropia. As pessoas estavam todas dispersas, queriam tudo para ontem, eram extremamente egóicas, etc. Então eu fiz uma escolha e veio a consequência. Eu tomei uma ação brusca e veio uma consequência. Por quê? Porque eu tive que passar por um processo interno para compreender aquilo que eu mesmo tinha tomado, aquela decisão que eu tinha tomado. Por quê? Porque essas coisas muitas vezes estão ligadas a outras vidas, a outras situações que a gente passou, que abriram outras possibilidades e que a gente chegou aqui e falou, você vai repetir aquilo ou não? Então é um aprendizado, muitas vezes de uma vida passada que a gente não sabe o que é. Né? Então se encontra uma pessoa, vive uma situação e você acha aquilo meio estranho, porque não condiz muito com o seu momento, o momento que você está nessa encarnação, mas muitas vezes é para resolver alguma coisa de uma outra vida. Então as conexões, elas vão acontecendo. Então o livre-arbítrio, ali, muitas vezes ele estava muito mais voltado para um nível de decisão interno do que da minha personalidade. Porque se eu fosse atuar pela minha personalidade, eu talvez não quisesse sair dali, porque tinha questões também de amizades, de apegos, etc. Mas a decisão que veio de um outro nível. E a personalidade aceitou não continuar. Então, esse movimento de livre-arbítrio de escolhas acontece conosco na nossa vida o tempo todo. E isso leva a gente a perceber que muitas vezes a decisão ela tem que ser tomada a partir do nosso núcleo mais interno e não somente da nossa personalidade que quer porque quer fazer a viagem, que quer porque quer um emprego, que quer isso, que quer aquilo. Então, quando a decisão é muito superficial, no nível da nossa persona mesmo, tende a não ser a melhor. Mas não quer dizer que a gente não possa aprender com ela. Então, o livre-arbítrio, como eu tenho aprendido, né, com os ensinamentos superiores, a partir do momento em que você fez uma escolha antes de vir para cá, mas você não sabia, mas naquele momento que se apresentou uma situação, você optou, eu fiz uma pergunta. Então, uma coisa que a gente pode fazer sempre é como Deus, eu falava, como Jesus atuaria nesse caso? Como é que Deus atuaria diante disso? Então, eu sempre invocava uma força superior, uma força maior para tomar a decisão, para que a decisão fosse uma decisão mais assertiva. Porque eu nunca quis tomar a decisão sozinha, entre aspas, com a minha personalidade. Por quê? Porque a minha personalidade sentia que podia ficar fragilizada, vulnerável, né? E optar pelo apego e falar, não, mas tem
tem amigos, tem isso, tem aquilo, e não ser a melhor decisão. Então a gente pode invocar, né, o nosso eu superior e falar, diante dessa circunstância, que decisão? Qual é a melhor decisão? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? O que é o melhor? E soltar isso, né? Não ficar perseguindo a resposta para que ela seja coerente ou compatível com aquilo que você quer. Por quê? Porque nesse caso, por exemplo, desse exemplo, eu não era compatível com a personalidade. A personalidade sofreu, mas o eu interno foi preservado. Então, quando eu, depois de passado tudo isso e tudo ajustado, e aí houve uma mudança visível de realidade, visível, porque eu me senti mais livre para caminhar. Eu estava caminhando, tipo cubando, né? Cubando. Você caminha com aquela massa de gente e acredita que está bem acompanhado e não estava, né? Então aí eu comecei o processo de independência, né? Ou seja, de me tornar, de começar a enxergar as coisas com os próprios olhos e entender mais de mim mesmo, das decisões, etc. Por quê? Porque esse era o caminho que já, a gente fala o livre-arbítrio, que de alguma maneira estava traçado. Então a força interna vai te conduzir para uma decisão mais coerente dentro daquela linha, daquela possibilidade, daquela sua encarnação, da encarnação que você está, que tenha mais coerência com o tema, com as coisas que você veio explorar. Eu vim explorar a expansão de consciência, mas eu não tinha consciência de que era isso. Mas eu gostava de saber mais do ser humano, de autoconhecimento, essas coisas. Então eu tinha a questão filosófica, né? Essas questões eu sempre tive de me descobrir, de descobrir as coisas, de gostar dos símbolos, das coisas enigmáticas, etc. Então existia uma tendência e essa tendência foi me movendo. Então eu me perguntava, quando vinha uma decisão, isso está compatível? Isso vai me levar a descobrir esse enigma? Quem é Deus? O que é isso? O que está fazendo aqui? Isso vai me levar para isso? Vai ou não vai? Né? Então, aquilo que não me levava à escolha, automaticamente não dava certo. Então, a opção não dava certo. Aí dava certo outra opção. Então, eu seguia isso. Então, o que acontece com esse tal de livre-arbítrio? E será que somos nós mesmos que estamos escolhendo, né? Então, esse é o ponto central, porque a nossa coligação interna, ela precisa estar acontecendo em algum nível, a gente precisa perceber, intuir que temos mais de nós mesmos que nos guia. Senão a gente vai estar sempre escolhendo a partir do ego. Então, por exemplo, uma pessoa fala, será que eu devo casar com essa pessoa ou não? Se está nesse impasse, já existe um grande sinalizador de que não é. Né? Porque existe uma certa fragilidade nisso. Então, às vezes, é o ego porque quer, e aquela escolha acaba não sendo a mais apropriada. Não é que ela não é boa, mas ela não é a mais apropriada para o aprendizado que o ser veio fazer nessa encarnação que ele está. Por quê? Porque nós, né, como mostram os nossos mentores e tudo, a gente fez várias opções em outras vidas. Então a gente viveu outras coisas. Para mim, no meu caso, o que acontece? A experiência, né? Nós todos nós temos acesso a todas as nossas vidas, a tudo que a gente viveu, como um banco de dados. Só que essas coisas são disponibilizadas ou acessadas quando nós temos a consciência e o livre-arbítrio, né? Ou esse movimento de escolhas, entra no nível de consciência que aquela informação é valiosa para você. Então, lá atrás, eu não podia saber sobre minha origem. Por quê? Porque dentro da experiência do nível de consciência que eu estava, aquilo não podia ser revelado, porque eu não tinha a estrutura emocional e física para poder lidar com aquilo. Aquilo não era um momento, porque não era importante. Era importante que eu tinha
ou que eu tivesse outras experiências para chegar nisso. Mas o importante é que a construção dessas escolhas foi acontecendo e eu fui seguindo sempre com base em Deus. Então, o meu objetivo sempre foi, eu quero saber quem que é esse tal de Deus, o que é isso, o que eu faço aqui, e etc. Então, o meu questionamento profundo de perceber que existia energias, que existia movimentos, que existia outras coisas acontecendo em paralelo, que me traziam uma alegria enorme, mas não sabia o que era. Esses movimentos, todos nós temos, todos nós vamos perceber em algum momento um movimento que está vindo de uma outra energia. Por quê? Porque é a energia do seu eu superior, é a energia da sua visão, da sua vida mais expandida, que começa a sinalizar para você que a vida é muito mais completa e complexa também do que a gente imagina, vivendo escolhas meramente da personalidade. Então, quando a gente faz uma escolha da personalidade, não vou trabalhar, vou filho, vou fazer isso, vou para o aniversário, vou viajar, vou tirar férias, são sempre escolhas da personalidade. Então, quando a gente começa a perceber mais de nós mesmos, as escolhas, o livre-arbítrio vai colocar para a gente infinitas possibilidades. Então, começa a abrir outras possibilidades que vão se tornar probabilidades de acontecer quando a gente decide. Então, eu decidi, falei, eu quero saber. Então, o livre-arbítrio, ou seja, no momento que eu falei, né, eu quero saber mais, que negócio é esse? Estão brincando de esconde-esconde, né? Que negócio é esse? Meu Deus do céu, quando eu vou, eu quero saber, não aparece. Quando eu não quero saber, aparece. Então, esses movimentos, eles vão acontecendo, as circunstâncias vão sendo construídas, sinalizadas. Então, a estrutura, eu comecei a compreender, e com o ensinamento que me veio depois, que a estrutura da realidade, das realidades todas, ela é uma só, ela é construída em cima dos movimentos que a gente faz, né? Então, nós temos, cada um de nós, decisões a tomar o tempo todo, opções, temos opções, podemos ir para um caminho mais evolutivo ou não. Mas o que importa é o aprendizado daquela escolha que a gente fez. Se eu extrair o supra-sumo daquela possibilidade, por exemplo, eu fui fazer um curso, eu extraí o máximo daquele curso, o máximo que eu podia, com todas as informações, com isso, com aquilo, tudo. Eu falei, eu vou tirar o máximo de proveito dessas informações e aprender o máximo com isso. Então, eu tomei uma decisão, fiz aquele curso e saí com o máximo de coisas que eu podia. Então, eu aprendi o máximo. Eu não cheguei, fiz o curso, depois falei, nossa, eu podia ter estudado mais, podia ter feito mais, não fiz isso. Não. Eu falei, eu vou tirar o melhor que eu puder. Então, a gente tem que estar nessa consciência. Por quê? Porque a oportunidade, você fez a escolha. Você tem aquela oportunidade. Eu preciso fazer o melhor que eu puder. Extrair o máximo daquilo. E aí vem o próximo passo. Por quê? Porque aí é como se você tivesse finalizado aquilo, que você esgotou, né? Então o ser tem que ser colocado numa outra situação para poder aprender mais, porque aquilo ali esgotou para ele. Aí começa a acontecer essa questão de ampliação de consciência, porque o ser já não pode mais ficar ali, ele precisa aprender outras coisas. E é um ser que veio para determinadas tarefas, então ele vai ser colocado para fazer outras coisas no mundo. E com isso, o banco de dados dele começa a ser ampliado. Então, o que é esse banco de dados, né? Então, nós temos nossas experiências, nós temos nossas memórias, mas isso não é o suficiente, porque isso é uma coisa do nosso mundo físico. A gente tem que acessar o plano extrafísico, o plano superior. Então, o plano superior é um grande banco de dados quântico, né? Então, os registros akáshicos, tudo que está no éter, todas as experiências do planeta, todas as experiências, toda a história do planeta, tudo que aconteceu. Então, a gente começa a acessar um monte de coisas quando a gente
faz essa expansão de consciência. E isso é uma decisão, porque você quer fazer isso ou não. A evolução implica, entre aspas, implica na expansão. Por quê? Porque se eu não conheço mais de mim, eu não consigo acessar esse banco de dados, não consigo acessar a informação. Por quê? Porque eu não tenho canal, não tenho caminho, não tenho caminho neural, não foi construído. Então, os meus caminhos neurais são todos de memórias de experiências repetitivas passadas. E para construir esses primeiros caminhos neurais, eu preciso estudar. Então, você começa lendo, lendo coisas, fazendo coisas, assistindo, vídeos, etc. Você vai construindo essas conexões, essas movimentações cerebrais para que a sua mente, o seu cérebro, a sua mente se alargue, para que ela comece a perceber que existe mais e comece a aceitar, Comece a aceitar que ela pode aprender mais. Porque o aprendizado, de novo, do livre-arbítrio, da escolha que você fez, boa ou ruim, não importa. Você pode ter errado lá, mas a opção não é que você errou, não foi a melhor, mas você aprendeu. Então você zerou, vamos dizer assim, porque você aprendeu. O importante é que você aprendeu, senão vem de novo a mesma repetição. Você vai ficar naquele círculo vicioso e não passa para o próximo nível. Porque o próximo nível ele só vai aparecer, só vai acontecer quando a gente aprende e a nossa mente, o nosso cérebro, a gente entra em outros níveis de frequência que permite a expansão de consciência e com a nossa jornada evolutiva a gente vai acessar esse banco quântico, esse banco de dados, que não é memória física. Ele é o registro de tudo que existe no universo. Então você fala, nossa, e agora a gente pode acessar tudo? Pode acessar tudo. Então, uma informação, quando eu comecei a receber as informações de origem e tal, começou a vir um monte de coisa minha, nossa, o que é isso, que tal? E fui escrevendo, então vinha coisas para escrever, vinha coisas para acessar, vinham coisas através de sonhos, vinham imagens, vinha de tudo, porque o banco vem de tudo. Tem tanto informação de imagens, como de sons, como de textos, palavras, e aí tudo vai entrando num processo que a gente compreende, que é essa estrutura da realidade. Ela é criada a partir das sincronicidades. Então aí a gente entra numa outra linguagem, Então, além da linguagem que a gente tem, a nossa linguagem humana, de falar, etc., a linguagem do universo, que é a linguagem do sincronismo, das sincronicidades. Então, eu estou falando aqui, tem uma informação chegando que está em linha com isso que eu estou falando. E que me veio ao mesmo tempo e me mostrou. Justamente, esse é o ponto agora. É importante que a gente saiba e aprenda a tomar as decisões, porque elas vão construindo o próximo passo. E nós, como seres humanos, com a consciência cósmica, expandidos, então os seres humanos que percebem, se tornam multidimensionais, porque já são, começam a lembrar isso, começam a movimentar isso, eles vão acessar os seus próprios registros, suas próprias informações a qualquer momento. Então você precisa de uma informação, mas eu não estou conseguindo compreender determinada coisa na minha vida. Existe alguma informação disponível sobre isso, Por que isso não foi resolvido ainda? Então você vai estar no seu estado de presença e no seu estado de presença você tem acesso a isso, desde que você esteja no processo interno de expansão de consciência, onde você está aprendendo mais de si mesmo. Então isso pode vir como um insight, ou alguém que fala para você, ou o vídeo que chega falando sobre isso. Por quê? Porque você está pronto para receber mais informação de si mesmo. Então, muitas vezes a gente fala, o que aconteceu em outra vida? O que aconteceu, Será que está impactando nessa? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente entra sai do espaço-tempo,
a questão do salto quântico, quando aconteceu isso comigo, sair do espaço-tempo, eu vi que estava tudo junto, ou seja, está tudo acontecendo. E por que eu fiz tudo aquilo, de fazer tudo aquilo, de fazer tudo aquilo? Porque faz parte do processo, né, de aprendizagem. Então, se eu não passasse por aquele lugar, não tomasse aquela decisão, aí eu percebi que a decisão que eu tomei de não seguir, né, naquela tribo foi a melhor. Por quê? Porque ela encurtou o caminho. Eu podia ter decidido ficar ali e esticar mais o caminho. Não que eu não chegasse nisso. Ia chegar por quê? Porque existia o momento da transição planetária que tinha que chegar nisso, de qualquer jeito. Mas podia ter esticado, podia ter comprometido, não sei. Né? Como é que todas essas pessoas que passaram por expansão de consciência, esses mestres fizeram? Todos eles chegaram no momento certo, na hora certa, tudo certo. Tomaram todas as melhores decisões? Não, nem todos. Jesus fez, será que, né, o que acontece se ele tivesse não tivesse ido ao Pai? O que teria acontecido? Né? Então, o que eles colocam é que sempre vai existir, existe, né, de nós, sempre a versão mais atualizada. Sempre existe a melhor versão. A gente está criando o tempo todo melhores versões de nós mesmos. Mas, em algum lugar existe o nosso arquétipo original. Esse é que manda. Então, o eu superior. Então, ali está todas as informações, ali está a forma de falar, ali está o conhecimento, a sabedoria, tudo. É o original, né? É o mestre. Então, nós simplesmente estamos voltando para isso, rememorando isso. Então, estão vindo as memórias, começaram a vir memórias de conhecimentos que eu falei, nossa, de onde saiu isso? Da cartola? Não, do banco quântico. Ou seja, da sua comunicação com o seu eu superior. Essa transferência de consciência começa a acontecer em algum momento. Porque a consciência que te move, que move cada um de nós, está em algum local conectado a nós. Nós somos aqui a experiência, o prolongamento físico nesse planeta, fazendo essa experiência por conta da transição. Então, cada um tem uma missão ali. Você tem a missão de trazer essa consciência de uma outra órbita para cá, para apoiar o processo evolutivo. Evolução da raça humana para a raça que sai da raça mental para uma raça espiritual. Então, é um processo de elevação de consciência, tudo. Então, tudo isso foi sendo colocado e foi sendo vivido. Então, eu tive que viver aquele momento, viver aquele processo da própria expansão, acessar determinadas informações do banco, que eram as que estavam disponíveis naquele momento, para eu compreender o que é isso, né? Como é que faz isso, tal, e viver aquilo. Então, toda a informação, leis superiores, tudo, eu comecei a internalizar e aparecer para mim, mostrar o que é essa lei, o que é aquela outra, vivendo. A gente começa a viver. Então, o livre-arbítrio aí, onde é que ele entra nisso, né? Entra que eu escolhi, continuei fazendo as escolhas com base nessa sensação, nesse sentimento interno. Então, tudo que me levava a expandir e aprender mais, eu participava. Tudo que me levava a não expandir e me levava a me sentir reprimida ou que não estava usando bem o tempo, eu descartava. Então, as minhas escolhas sempre eram baseadas nesse sentimento. O que me expande, me faz ir mais para frente, eu vou. Aquilo que me traz desconforto, não quero. O que me bloqueia de aprender, não quero. Então, eu comecei a participar desse processo ativamente, entendendo que o livre-arbítrio, ou seja, aquilo que eu escolhia, me dava a opção de aprender mais. E quando vinha a próxima decisão, ou seja, o próximo momento da próxima decisão, era mais difícil. E cada vez vai ficando mais difícil, entre aspas, né? Vamos colocar difícil com uma crença limitante.
mas ele acaba sendo mais sutil. Por quê? Porque você está num nível de frequência mais elevado e está se unindo mais a quem você é. Então, a percepção de será que é isso, será que não é isso, você tem que ter muito mais sutileza e mais silêncio. Por isso que o processo evolutivo ele exige o silêncio, para que a gente perceba se a gente está tomando decisões certas ou se a gente está indo ou está achando que está. Né? Mas a escolha de sentir com o coração essa expansão, esse entusiasmo, essa sensação de que está aprendendo mais, ela sinaliza que é o melhor caminho. Então, o livre-arbítrio, na verdade, o planeta, os seres, entenderam como gandaia, como bandalheiro. Né? E livre-arbítrio exige autorresponsabilidade. Ou seja, você vai escolher, você quer evoluir, né? E você está fazendo opções de ficar no bar, né? Todo fim de semana, bebendo, não faz mais nada, e depois dorme, isso e aquilo. Ou como é que você vai entrar num caminho evolutivo, numa expansão de consciência, se toda a sua energia está voltada para as coisas meramente superficiais. Não que você não possa fazer isso, mas a forma como você faz isso te expande, te ajuda ou te joga no chão no dia seguinte? Né? Como é que fica isso? Então esse é o momento de a gente perceber, e por isso o fator principal que veio sobre essa transição planetária, ou seja, que muitos seres vieram e estão aqui nesse momento só para trazer essa mensagem de que o ser humano é muito mais do que ele pensa e que ele não pode desperdiçar a sua energia com a superficialidade que a sociedade criou. Então, o alerta e a informação é: você pode tomar decisões? Sim. Você pode escolher livre-arbítrio? Sim. E na medida que você faz uma escolha, você tem N, dentro de uma decisão que você precisa tomar, de uma situação, de um problema qualquer, você tem várias opções, não é uma. Você vai naquela sempre porque você está acostumado e está condicionado. Mas busque sempre abrir a mente para outras decisões. Por quê? Porque tem muito mais de uma diante de uma circunstância. E quando se toma uma decisão diferente da habitual, você abre um caminho diferente. Porque tudo é desdobramento. Então, o que está acontecendo? Nós estamos voltando, né? O processo é o retorno à fonte. Então, a gente está retornando. Viemos, estamos retornando para nos unirmos a quem somos e vivermos a experiência sendo quem somos. Então, todo o desdobramento desse caminho ele vai ser baseado em decisões e escolhas. Quais escolhas que eu faço que me aproximam de mim, daquilo que eu sou, e quais decisões que eu tomo que me distanciam? Então, a gente começa a perceber isso. O que é aquilo? Se eu tomar essa decisão, isso aqui está me aproximando daquilo que eu quero, eu vou me sentir mais unida com o eu superior, com tudo isso, ou isso está me distanciando, está me levando para longe, e está me deixando dispersa, está me deixando desmotivado, sem vontade de seguir aquilo que, né, algo diferente. Então é aí que o livre-arbítrio é bem empregado, porque aí a gente faz uma escolha que mesmo que doa na nossa personalidade, a sua alma vai agradecer e ela vai ajudar, né? Ela vai nos ajudar na próxima decisão. Então a personalidade vai deixando de ser a mandona da história e vai cedendo, como ensinou Jesus, se rendendo ao eu maior, ao eu superior. E aí entram as sincronicidades. Porque no nível de personalidade, você nunca vai perceber sincronicidade. Aí você vai dizer, encontrei não sei quem. Ah, foi uma coincidência. Eu acabei de sair agora, cruzei a esquina e encontrei uma pessoa e já entendi a sincronicidade. Não foi uma coincidência. Então é isso, tem os sinais da sincronicidade, a gente começa a entender a linguagem quando a gente avança
nesse nível mais elevado. Então, o que é esse nível mais elevado? É um nível onde a gente começa a se conectar com a nossa alma e o banco de dados, né, quando a gente fala esse banco quântico, o acesso à realidade do universo, ou seja, como a estrutura funciona, que é baseada em sincronicidade, começa a cair no nosso colo. Então a gente começa a perceber, sincronia aqui, sincronicidade lá, sincronicidade acolá. Aquilo começa a sinalizar para a gente as forças, as hierarquias superiores, as entidades maiores que nos guiam, os mentores, a egrégora, e muitas estão manifestadas, encarnadas na Terra também, né? Pessoas que estão juntas, fazendo um trabalho que muitas vezes não estão juntas fisicamente ainda, mas já estão conectados e já foi sinalizado. Então isso é a sincronicidade, porque o universo reúne todo mundo, todos os seres, todos os reinos, todas as coisas para fins evolutivos, porque o universo é expansão. Então ele reúne para expandir o nosso mundo. E para isso a gente precisa estar imbuído da energia correta. Então o livre-arbítrio, quando é a sensação de que você está decidindo, você fala, hoje eu tomei uma decisão maravilhosa. Qual foi? Vamos ver qual foi. Então a gente tem aquela sensação de que, nossa, fui eu que decidi. Então, será que nós estamos realmente decidindo ou será que a fonte está decidindo, está nos colocando e a gente está aceitando a tomada de decisão do eu superior e então estamos fazendo melhores escolhas? Então esse é o ponto central do livre-arbítrio, né? Porque nunca estamos sozinhos decidindo. Mas quando existe apego, medo, dúvida, ego, e aí a gente vai decidir com base nesses elementos, a gente tende a tomar a mesma decisão repetitiva. Não, eu vou voltar ali e vou de novo naquilo. Por quê? Porque a experiência, o ensinamento, o aprendizado não aconteceu. Então, quando não aprende, repete. Quando aprende, não repete. Então, as decisões são mais elevadas. Elas vêm de um núcleo mais elevado. E elas vão te trazer experiências mais amplas e vão trazer aprendizados. Se eu não tivesse tomado a decisão ali, então eu penso, se eu falasse, não, deixasse a minha personalidade me guiar, não colocasse ela no seu devido lugar, porque ela teve que sofrer. Eu tive que aceitar isso. Eu tive que passar. Ela estava ali, meu Deus, mas e agora? Eu falei, vamos, né? Porque isso aqui não pode ficar aí. Então eu tive que lidar com aquela emoção, transmutar aquela emoção, aprender com ela e passar para o próximo passo. E aí eu entendi. Então, quando esses movimentos acontecem, a gente vê que emoções, livre-arbítrio e ser humano baseado em apego é o pior movimento que existe, porque a grande massa fica ali porque não quer lidar com essa emoção do apego. Não quer se desapegar daquilo e ela continua repetindo, e aí não se abre essas possibilidades. Por quê? Porque essas possibilidades exigem o desapego. Elas exigem que você se desapegue. Passou, desapega. Próximo passo. Então você nunca pode estar apegado às coisas e querendo controlar as coisas. Então a grande sacada dessa história do livre-arbítrio também é a gente não querer controlar o resultado. Como vai ser? Não, tem que ser do jeito que eu quero. Tem que ser as coisas que eu gosto, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser... Não. A gente tem que deixar ir, tem que deixar que as coisas aconteçam. Permitir que o eu superior traga a melhor solução, a melhor consideração, a melhor experiência para aquilo, a ampliação de consciência. Porque imagina se eu
tomar essa decisão, falar assim, não, eu não quero origem, o que é isso? Eu nem estava falando disso. Isso chegou. Por quê? Porque eu fui permitindo e fui seguindo aquela energia, fui seguindo o caminho e falei, não, eu quero saber mais, mas eu não impus o que eu quero saber. O meu caminho é, eu quero saber Deus, eu quero estar com Deus, né? Então eu não impus exatamente o que do caminho vai me levar a isso. Né? Então, se eu tenho que passar por uma montanha, eu vou ter que passar pela montanha. Se é pelo deserto, pelo deserto. Se é pelo rio, eu não coloquei qual deve ser o desdobramento. Então, é isso que acontece, o desdobramento quântico. Então, muitas pessoas falam, né? Tem métodos em livros de grandes autores falando do desdobramento quântico. Né? Em algum lugar já existe você vivendo a realidade, aquilo que você quer viver já está lá pronto. E é verdade, é realidade, né? É realidade, está lá pronto. Mas como é que eu chego lá? Daqui, né? É o desdobramento. Então eu não posso querer traçar esse salto. Então eu saltei de consciência e agora eu quero viver a vida que já está perfeita imediatamente agora, com tudo, de qualquer jeito. Então eu saio correndo, desesperada, porque eu falo, meu Deus, eu preciso viver aquilo. Né? E eu quero do meu jeito. Não acontece. Por quê? Porque a transição planetária, ela pegou muita gente de surpresa. Por quê? Porque muitas pessoas descobriram essas questões, desdobramento quântico e tudo. E elas falaram, não, agora eu quero essa vida para mim, mas de qualquer jeito. Então elas saíram correndo para viver aquela vida, não considerando a transição planetária. Porque aquilo que estava sendo feito com a pessoa estava sendo preparada para a transição de consciência, transição do nível de consciência. Então muitas começaram a perceber isso e voltaram para o mundo para buscar o melhor no mundo antigo. Sendo que o original, a vida original, o arquétipo original, não está vivendo na terceira dimensão. Né? A terceira dimensão ele veio para trazer a frequência, então estamos portando a frequência, né, entre aspas, portando, para ajudar outros a transitarem da consciência de terceira para a consciência de quinta. Por quê? Porque aquele ser que já vive lá, ele está, no mínimo, vivendo a quinta. Ele não está vivendo na terceira. Ele já transcendeu a terceira. Então, o erro, muitas vezes, entre aspas, é a gente, então, vou fazer isso, mas eu volto para trás. Não existe voltar para trás. Por quê? Porque a consciência expandiu, cresceu. Então, ela vai trabalhar o livre-arbítrio e as opções e as escolhas com base em outra linguagem, que não é uma linguagem meramente humana. Ela vai trabalhar meramente física. Ela vai trabalhar com uma linguagem universal, uma linguagem do eu superior, aonde entra a sincronicidade. Então, esse movimento muitas vezes ficou desvinculado. Então, algumas pessoas ficaram querendo viver as coisas desse ser expandido ali na terceira. Mas o processo é para transitar para a quinta e não para voltar para trás. Por quê? Porque a expansão, uma vez que você expandiu a consciência, ela não volta mais. Porque a linguagem, você não vai voltar. Eu não posso chegar agora aqui e criar 1 milhão de slides numa linguagem intelectual para falar de uma linguagem espiritual. Não tem como, porque é outro nível. Está em outro nível. Então eu não posso explicar a espiritualidade tecnicamente. Então esse é o grande nó que existe, né? Em algumas situações, porque as pessoas querem explicar a espiritualidade de uma forma intelectual, de uma forma mecânica, de uma forma da mente concreta, lógica. Aí não vai fazer sentido nenhum. Como é que nós vamos falar de linhas do tempo? Se o ser não expandiu a consciência, se ele não está imbuído de uma energia mais ampla, se ele não está sentindo as energias atuando nele, se ele não está buscando questões mais
profundas. Quando tem todos esses questionamentos já no ser, ele já entra lá falando, ele já está entendendo o que você está falando, porque ele também está no processo. Então aquilo é a linguagem do espírito, a linguagem da consciência. Então a linguagem da consciência vem do banco universal. A linguagem do intelecto vem da memória da experiência passada do indivíduo, que não necessariamente pode corresponder à realidade. Mas dentro dessas memórias e dessas experiências estão conexões com o banco superior, com o banco quântico, né? Então, por isso que elas vêm em conjunto para exemplificar, para ajudar a trazer exemplos, experiências e tudo mais, porque elas são experiências e exemplos de outro nível, mas dentro da fisicalidade do ser. Então, eu passei por aquela experiência, mas a decisão foi mais interna, mas eu passei pela experiência física. Eu tive que me desapegar, eu tive que aprender a me desapegar para poder prosseguir dentro de uma linha do tempo mais elevada, mesmo estando na linha de terceira dimensão. Então, esse é o grande desafio. Porque muitas vezes a gente fala, não, mas agora eu quero estar na quinta. Tá, mas você tem que desapegar das coisas de terceira. Você vai ter que fazer o trabalho interno das emoções, dessa limpeza, dessa transmutação, para se liberar energia para a de quinta, porque a de quinta é fluida. Fluida significa que não tem apego. Fluida significa que a gente está recebendo a informação do nosso banco maior, do nosso eu superior, e está vivendo aqui, na experiência física. Diferente da terceira dimensão, que a gente recebe muitas vezes informação, não do nosso eu superior, mas da experiência passada, da memória. Então a gente fica repetindo os mesmos problemas, as mesmas circunstâncias, porque não abriu os canais superiores para uma informação que é a melhor para a tomada de decisão. E aí entra o aprendizado. Por que a gente não aprende? Porque não entrou no nosso sistema uma informação mais ampla para ajudar a gente a aprender. Por quê? Porque a gente não tomou a decisão e não quer aprender. Porque quando a gente quer aprender, quando a gente fala, não, eu quero aprender com isso, imediatamente vai vir uma informação mais ampla, vai vir de outro nível para te ensinar. Sabe por que aconteceu isso? Porque você estava apegado. Sabe por que aconteceu isso? Porque você estava buscando o amor lá fora. Você achava que o amor estava em algum lugar, estava em alguém, e não estava trazendo o seu amor próprio, trabalhando o seu amor próprio. Então estava apegado a alguém, apegado a uma circunstância, apegado a uma situação. E a energia estava indo para fora e não para dentro. E dentro da linha do tempo de uma transição planetária, a energia não pode ficar lá fora. Porque a gente não pode gastar a energia. Porque precisamos de energia para subir. Então se a gente não subir, a gente está perdido. Porque a energia vai toda para fora e a gente vai perder. Gastar energia e não vai conseguir subir. Não vai conseguir se elevar. Então o livre-arbítrio também funciona para sinalizar para a gente se a energia você está conseguindo subir, né, se elevar, ou não. Porque se não está, existe apego, existe alguma coisa, existem decisões que precisam ser tomadas, percepções que não estão acontecendo e que podem ajudar o ser a sair de processos de terceira dimensão que ele ainda pode estar lá preso por alguma inconsistência, alguma incoerência. Então, os processos de aprendizagem são os mais importantes. Não tem nada mais importante do quanto que a gente aprende com aquilo que acontece. Então, o livre-arbítrio, a gente pode tomar decisão, a gente todo o tempo está escolhendo, mas o importante é o que a gente faz, se realmente a gente está aprendendo com as nossas escolhas. Gratidão.